Boa tarde, amiguinhos do sétimo ano. Correção da atividade da última semana, aliás, da última aula. Atividade essa referente à questão dos descobrimentos científicos e as grandes navegações, né? Então foi aquela aula que a gente falou sobre a bússola, o astrolábio, as caravelas, né? E os perigos das grandes navegações, né? O que representava medo para os navegadores naquele período, né? Então a atividade tinha esse primeiro texto aqui falando sobre esses grandes avanços tecnológicos, né? E depois vinha umas perguntas para vocês responderem, né? Então essa atividade aqui ela explicava sobre a, os novos mapas, né, a cartografia, o avanço que os portugueses eles alcançaram no desenvolvimento de novos mapas, né? À medida que eles foram navegando, eles foram mapeando o mundo que eles iam conhecendo, e isso foi fazendo com que as pessoas tivessem mais certeza, né, de onde eles estavam passando, né, por onde eles estavam pisando ou navegando. Né? Você que gosta de assistir filme de pirata já viu aqueles mapas de caça ao tesouro, né? Você conhece um território se você tiver esse mapa em mãos. Na verdade, até hoje é assim. Então, os portugueses, à medida que eles iam desbravando o mar, as costas dos continentes, eles iam colocando e registrando isso em mapas, né? E colocando também as distâncias, documentando isso nos mapas, o que facilitou depois os próximos navegantes a continuar essa empreitada de navegar pelos oceanos. Então eles também utilizaram a bússola, que foi trazida do Oriente, né, pelos árabes, e a bússola também é um importante equipamento de orientação, né? Ela é feita através de uma agulha magnetizada que indica o eixo norte e sul magnético, né? Você magnetiza ela, ou seja, você pode pegar uma agulha aí qualquer e passar ela no ímã várias vezes e depois você faz o teste. Essa agulha vai sempre apontar para o norte e para o sul, consequentemente. Você aponta uma ponta para o norte, a outra vai estar apontando para o sul. E justamente por causa do magnetismo que a Terra contém também. Então, dessa forma, você vai conseguir se guiar. Se você sabe onde é o norte, você sabe onde é o leste e o oeste, certo? Também usaram o astrolábio, que é aquele equipamento que serve para medir a posição, através da posição dos astros, né? Você conseguia medir as distâncias, ok? E ainda a balestilha. Então vamos lá para a pergunta 1. A necessidade da expansão marítima feita por parte de algumas coroas europeias, principalmente nos séculos XV e XVI, caracterizaram a era dos descobrimentos. Impulsionou avanços tecnológicos nos materiais e como eles eram utilizados para instrumentação da navegação. Associe os instrumentos náuticos às suas devidas especificações. A bússola, olha lá, você marcava a letra A aqui, ó, trazida do Oriente para o Ocidente pelos árabes, feita por uma agulha magnetizada, que indica o eixo norte e sul. Letra B, astrolábio, é esse aqui, ó. Era usado para medir a altura e posição dos astros, né? E aí o quadrante que apontava para a estrela polar permitia determinar a distância entre o ponto de partida da viagem e o lugar onde a embarcação estava naquele exato momento. Letra C, a balestilha. Era uma vara de madeira que tinha a função de medir a altura que unia o horizonte ao astro, permitindo determinar os azimutos. Letra D, as caravelas. Tinham a característica de terem velas em formato triangular e, por esse motivo, eles navegavam em zigue-zague contra o vento. Navegação bolinar. Letra E, a nau. Foi largamente usada
no caminho das Índias, onde atingiu o seu auge. Nau, né? Essa é a outra embarcação. Certo? Número 2. A invenção da bússola e astrolábio ajudou os navegantes daquele período a enfrentarem os perigos do mar e conseguirem chegar às novas terras. Com base nos fragmentos acima, pesquise e descubra de que modo os navegadores poderiam se beneficiar desses instrumentos. Olha a resposta que eu coloquei aqui. Através da bússola, eles se guiavam e dessa forma não perdiam os rumos. E com o astrolábio conseguiam calcular as distâncias, que foi o que a gente viu o texto explicar. 3. Aqui está falando sobre os avanços tecnológicos, todos das últimas décadas, né? E aí era para você fazer o seguinte: elaborar um parágrafo colocando o seu ponto de vista sobre os avanços tecnológicos nas últimas décadas, destacando suas vantagens e desvantagens. Olha o que eu coloquei. A tecnologia de hoje nos permite encurtar distâncias, principalmente na comunicação, pois através dos nossos smartphones podemos fazer diversas coisas: aulas, videochamadas, chamadas, transações financeiras, jogos e muitos outros. No transporte também avançamos muito, pois as viagens de avião diminuíram em muito o tempo de travessia dos oceanos. Um dos aspectos negativos em relação às tecnologias de hoje é o fato de o celular estar afastando as pessoas do contato pessoal, transferindo isso para o mundo virtual. Então as pessoas, como ponto negativo das tecnologias da atualidade, estão muito presas ao telefone e se esquecem do cotidiano, da vida simples, do trocar ideias, do conversar, do fazer outras atividades, porque elas só querem estar presas ao telefone celular o tempo todo, certo? Mas em contrapartida, o telefone ele nos ajuda em muitas coisas, inclusive nessas aulas que nós estamos tendo aqui agora. Você também nem precisa de sair de casa para poder pagar uma conta, transferir um dinheiro, comprar alguma coisa. Você pode fazer tudo isso hoje em dia através da tecnologia. Vamos para outra parte da atividade. Essa parte agora, agora falando já sobre algumas consequências das grandes navegações, tinha 2 documentos. Quando eu digo documento, gente, significa que foi um documento histórico, escrito na época, certo? Esse documento 1, ele então ali do século XVI, ele tem o título: Toda Veneza ficou surpreendida e se alarmou. O documento 2 tem como título, ele não tem título, mas ele trata sobre as viagens de Portugal às Índias, certo? Esse documento 1, ele fala que os venezianos estavam muito preocupados e surpresos porque Portugal havia encontrado um novo caminho para as Índias. Quem comandava o comércio na Europa nessa época era a cidade de Veneza e a cidade de Gênova, ambas essas cidades italianas. O que acontece? Lisboa, né, que é a capital de Portugal, Portugal acabou encontrando uma nova rota para as Índias, que passava pelo oceano. Porque Veneza passava por terra. Vamos ver aqui nesse mapa que tem aqui embaixo. Olha por onde era a rota. Veneza passava por aqui, por esse estreito que tem aqui chamado Estreito de Bósforo, aonde está a cidade de Constantinopla, que hoje se chama Istambul. E os venezianos vinham por aqui e compravam as especiarias aqui nas Índias, trazia de volta para Portugal e vendia para os europeus, melhor, trazia de volta para a Itália e vendia para os europeus, certo? O que aconteceu? Em um determinado momento da história, em 1453, a cidade de Constantinopla, que fica aqui onde eu estou colocando o mouse, foi tomada pelos turcos. E os turcos proibiram, dificultaram a passagem dos venezianos por aqui e dos europeus em consequência, certo?
Aí o que acontece? Portugal, então, vai navegar para procurar uma nova rota, né, para chegar às Índias. E esse mapa mostra justamente isso aqui. Primeiro com o Bartolomeu Dias, que é a Rota Vermelha, que foi navegando ao longo de muitos anos até atingir o Cabo das Tormentas, que mudou de nome para Cabo da Boa Esperança, justamente porque o rei falou: agora a gente tem esperança de encontrar uma nova rota para as Índias. A gente navegou bastante. E depois o Vasco da Gama, como a gente pode ver nessa amarela aqui, ele consegue avançar e finalmente chegar à Índia, encontrando uma nova rota. Essa rota, essa viagem fez o seguinte, fez o mercado veneziano esvaziar, porque agora os portugueses eles têm uma nova rota e chegam muito mais fácil à Índia. Já os venezianos não. E isso vai fazer também o preço dos produtos cair. Porque se você ler o texto, você vai ver que os venezianos, quando eles iam buscar as especiarias e eles voltavam, eles tinham que pagar impostos aqui na Arábia. Certo? E aí quando eles chegavam na Itália, para vender os seus produtos, eles tinham que vender mais caro, para recuperar o preço do imposto que eles tiveram que pagar. Já o pessoal de Portugal não precisava de fazer isso, porque pelo mar eles não tinham que pagar impostos. Então o que eles faziam? Eles pagavam pelo valor da especiaria na Índia, voltava tranquilamente pelo mar e podiam vender as especiarias mais barato em Portugal. Dessa forma, então, muitas pessoas que compravam dos venezianos ficaram sabendo disso e deixaram de comprar dos venezianos e passaram a comprar dos portugueses. Logo, os venezianos começaram a falir. Isso que o texto vai falar, né? E começou a faltar produtos lá. O texto até fala isso, ó. Os húngaros, os alemães, os flamengos, que são os belgas, e os franceses, vão agora para Lisboa, que é a capital de Portugal, para comprar as especiarias. E por esse motivo, os venezianos ficaram surpresos e alarmados com essa situação, certo? Aí o número 2, ele vai justamente explicar isso que eu acabei de falar. Por que que os portugueses vão vender suas especiarias em um preço mais barato do que os venezianos, né? E também vai falar o quanto de especiarias os venezianos tinham na época, que era muito pouco. Então, olha as perguntas aí. A número 4. Qual o principal assunto de ambos os documentos? O principal assunto é a nova rota para o comércio de especiarias. 5. Após o episódio narrado, em que Portugal começa o mercado de especiarias, o que ocorre com o comércio de Veneza? Os mercadores, olha a resposta, os mercadores de nações como a Alemanha procuram Portugal para adquirir as especiarias, pois os preços por lá seriam mais baratos. E, em consequência, Veneza vai ter o seu comércio super enfraquecido. 6. Qual a explicação para que Portugal consiga vender as especiarias por um preço mais baixo? A explicação é essa aqui, ó. Por causa do caminho marítimo. Esse não tinha que pagar tantos impostos. Então, por esse motivo, os portugueses vendiam mais barato seus produtos. Aí agora a gente vai analisar um mapa para terminar a atividade. Aqui então, esse enunciado aqui diz que depois que os turcos tomaram Constantinopla, não era mais possível chegar às Índias pelo Estreito de Bósforo, que foi o que eu falei lá em onde ficava a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia. Aí aqui o mapa vem mostrar as novas rotas, as rotas que os portugueses usaram para chegar às Índias. Então começa aqui pelo Bartolomeu Dias, que é o vermelho. Ele primeiro conseguiu contornar o Cabo Bojador e parou por aqui e voltou para casa. Depois ele navegou de novo e conseguiu atingir o Cabo das Tormentas. Mas veja, era muito longe de Portugal na época. E ele sempre foi navegando na costa, para não perder essa referência, certo? Depois você tem a rota do Vasco da Gama. Antes disso, tem o Pedro de Covilha, que navegou ali pelo Mediterrâneo e conseguiu atravessar
uma pequena faixa de terra no Egito, onde hoje está o Canal de Suez, entrou pelo Mar Vermelho, aquele mesmo Mar Vermelho que Deus abriu para Moisés passar, desceu ali para o Oceano Índico, ali na região do Golfo Pérsico, e chegou na cidade de Goa, na Índia. E, por último, o Pedro Álvares Cabral, nessa de azul, saiu de Lisboa, chegou em Cabo Verde. Por ali, os historiadores dizem que, alguns dizem que Portugal já sabia da existência do Brasil e o Pedro Álvares Cabral só terminou de chegar aqui para tomar posse da terra. Outros historiadores afirmam que no meio do caminho teve uma grande tempestade que empurrou as naus comandadas por Cabral para o mar aberto e ele acabou chegando por acidente no Brasil. Então ele aportou no local que agora chama Porto Seguro e permaneceu aqui no Brasil por 8 dias e depois seguiu viagem atingindo a Índia naquele mesmo ano, certo? Então essas são as 4 rotas de viagem que o mapa apresenta para gente. Aí depois que você analisasse o mapa, tinha que ler esse textinho aqui, Contornando o Cabo das Tormentas, que explica como foi essa viagem do Bartolomeu Dias. Né? Eu sempre confundo Bartolomeu Dias com Bartolomeu Bueno, o Anhanguera. Vocês vão estudar logo. Aí, só tinha mais 2 aqui para você responder. Na verdade, 3. A 7. Observando o mapa da rota portuguesa, identifique o ponto de partida e o ponto de chegada de cada um dos navegadores e o que eles buscavam. Então, primeiro Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa para a Índia, na cidade de Calicut, mas no meio do caminho chegou ao Brasil. Estava à procura de ouro e especiarias. Vasco da Gama, Lisboa a Calicut, ouro e especiarias. Bartolomeu Dias, Lisboa ao Cabo das Tormentas. Pedro de Covilha, Lisboa a Goa, lá na Índia. Agora observa que no meio do caminho eles também tinham outras coisas que eles poderiam estar adquirindo ali. Veja, na África você tem ouro, você tem escravos, porque escravo era adquirido naquela época também, né? O pessoal pagava por escravos. E também as especiarias, essa especificamente na Índia, certo? Agora vamos para a 8. De acordo com o texto e o mapa, qual foi a rota percorrida por Bartolomeu Dias e quais foram os principais desafios encontrados por ele em sua viagem? Olha a resposta. Ele escolheu contornar a costa africana pelo Oceano Atlântico e encontrou muitas dificuldades à altura do Cabo das Tormentas, devido por causa dos perigos de tempestades. Lá na região do Cabo das Tormentas, era uma região de difícil navegação, por ter muito coral, muitas pedras, e também por ter muitos ventos, e por conta disso ocorriam tempestades e o mar era muito revolto. Até hoje naquela região é assim. Fica lá na África do Sul. É uma região de realmente muitos ventos, é uma região também fria, né? E ali corria o risco de naufragar as naus, né? Os navios. E por causa disso era conhecido como Cabo das Tormentas. Só que depois, quando o Bartolomeu voltou para Portugal e informou para o rei falou: Nossa, você conseguiu finalmente contornar o Cabo das Tormentas. Agora a gente sabe por onde devemos seguir para chegar até as Índias. Vamos mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. E até hoje, aquele cabo chama Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul. Além dessa dificuldade, ele também enfrentou a dificuldade com a distância que já haviam percorrido. Quando eles chegaram no Cabo das Tormentas, eles já haviam percorrido uma grande distância dentro do oceano, né? E isso tornava os mantimentos praticamente escassos, ou seja, aquilo que eles tinham levado de comida estava acabando. E essa grande distância também fazia com que a tripulação, né, os navegantes, os trabalhadores das naus, ficassem extremamente cansados. Por último, a 9. A 9 era para você olhar esse mapa aqui e interpretá-lo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nele aqui. Na verdade,
era para você desenhar no mapa, se você conseguisse, claro, tanto desenhar quanto ou imprimir, né? Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, é só para você identificar no mapa onde acredita ser o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas é bem aqui, ó. Tá vendo esse biquinho aqui? Aqui é o Cabo das Tormentas. Um cabo é um acidente geográfico em que o continente ele faz essa curva dentro do mar, dentro do oceano, certo? Então, bem aqui, exatamente, é o Cabo das Tormentas, aonde o Bartolomeu Dias chegou e conseguiu contornar. Depois o Vasco da Gama veio e foi além do Cabo das Tormentas e acabou atingindo a Índia, como a gente vê aqui no mapa. Ok? Galerinha, então, era isso. Corrija aí sua tarefa. E um grande abraço para vocês e até a próxima, tá bom?